precisa começar o programa, né? Já vamos de polêmica já? É isso? Nossa, essa notícia... É verdade. Essa polêmica pegou. Essa polêmica pegou pesado. Como você tá vendo aí na tela, né? O caso Patrícia Poeta tá dando o que falar. Nós trouxemos na semana passada, né, que ela comentou sobre o caso Vitória, enquanto eles estavam entrevistando ao vivo o pai da Vitória, que agora entrou na lista de suspeitos, inclusive, mas o porquê que a gente vai atualizar, por que a gente vai falar novamente desse caso? Para quem não lembra, a Patrícia acabou ficando numa saia justa gigantesca ao vivo, porque ela trouxe a informação para o pai que o corpo da filha tinha sido encontrado e que os suspeitos estavam foragidos. Porém, a informação naquele presente momento ainda não tinha sido dita para o pai dessa menina, pro pai da menina. E a situação acabou ficando fora de controle nas redes sociais, porque muita gente detonou a Patrícia Poeta, inclusive a gente aqui, e com razão, não retiro nada do que eu falei sobre a Patrícia Poeta, mas a gente tem uma atualização aqui muito importante, que é, a Globo teria vetado o pedido de desculpas que nesse mesmo programa, né, a Patrícia teria tentado pedir desculpas ali pro pai. E temos a outra informação também, que esse pai está querendo, parece que já entrou com esse processo contra a Globo e contra a Patrícia Poeta, gente, pra você ver o nível aí dessa situação e a forma, né, como a Patrícia Poeta virou alvo de críticas aí nas redes sociais após ter dado aí esses detalhes da investigação do assassinato do caso Vitória ao vivo ali pro pai dela. Isso aconteceu na sexta-feira, tá? Segundo a coluna do Sandro Nascimento ali na telinha, a Patrícia ela tentou pedir desculpas na edição de segunda-feira 10 do encontro, mas essa atitude teria sido vetada pela Globo. A emissora tá apostando aí no esquecimento dessa polêmica. Nos bastidores ali durante o encontro da sexta-feira ainda, a informação que o Sandro traz é que a Patrícia tentou fazer um pedido de desculpa por conta da repercussão negativa também, tá? Então foram 2 tentativas de pedido de desculpa, mas a Globo vetou essa iniciativa, tanto no programa quanto qualquer outro comunicado nas redes sociais da própria apresentadora. E aí, Ítalo, antes de eu passar a bola pra você, porque a gente tem algumas informações também que envolvem a direção ali do programa, eu acho que tem um ponto aí que transcende o que a emissora quer. Tem um ponto aí que a gente tá falando da credibilidade de uma jornalista, de uma apresentadora que já não é tão benquista assim pelo público. Tá dando audiência. Mas a gente precisa falar que a Poeta recebeu uma rejeição muito grande depois da ida dela para de casa, da saída dela de casa, a ida dela pro encontro, né? A forma como às vezes o comando do programa acontece, que eu já falei que não é tão natural quanto deveria, e eu acho que a Poeta tem total competência para fazer um programa mais natural. Por exemplo, eu acompanho o encontro e todo dia ela reforça que a menina tá grávida, que a Tati Machado tá grávida. Todo dia, a grávida do ano. Todo dia, eu não tô exagerando, é literalmente todo dia. Pra quê? É chato, sabe aquela coisa meio... Ela tá muito simária, assim, muito forçada. Ela tá uma vibe muito simária, assim, sabe? Acho que a Globo precisava dar uma reciclada na Poeta. Falou, olha, Poeta, você tem que ficar mais natural, tá muito engessada, já tem mais de 1 ano que você tá comandando o programa. Mas aí é um outro ponto também. Agora, o programa é ao vivo, o programa tem o nome dela, o programa vende a imagem da Patrícia Poeta, e até o momento que ela for útil pra Globo, porque se ela for cancelada por conta desse caso e amanhã ela não for útil, ela vai ser descartada e vão colocar outra pessoa no lugar. E aí não vai ter pedido de desculpa que resolva. Então acho que precisaria ela entender isso, entender que acima do que a emissora quer, ela tem o direito de pedir desculpa, sim, uma vez que pela informação que a gente recebeu e que foi trazida, se eu não me engano, pelo Gabriel Perlini, a Patrícia Poeta, ela leu a informação que foi passada no teleprompter. Ela leu a informação do TP, que falaram pra ela ler. Ela foi pega de surpresa também. Ela não sabia que o pai não sabia. Então é a cara dela que tá lá. Então que ela pare o final do programa, deveria ter feito no mesmo programa. Ah, a emissora não autorizou? Beleza. Olha, gente, queria aproveitar aqui antes da gente ir embora,
pedir desculpas, eu não sabia que ele não sabia, as informações estão sendo atualizadas, não é o tipo de jornalismo que a gente faz aqui, queria realmente pedir desculpa por conta disso, a gente vai seguir fazendo a cobertura desse caso, você pode acompanhar todos os detalhes nos portais de notícia da Globo, e tá tudo bem, a gente fica agora com mais você, acabou, só isso, não levou 30 segundos. E nem precisa de autorização. Ela ia levar uma fumada? Ia sim. Mas pelo menos a imagem dela não ia sair tão queimada desse jeito. Às vezes, poetinha, a gente abaixa tanto a cabeça pra empresa que nos emprega, que essa empresa vai extraindo tudo de você até a hora que você não serve mais. Aí você vai embora. Você é colocada pra fora. Não é? Então assim, pensa mais em você, querida. Pensa mais em você. É a sua imagem que tá em jogo, não é a minha não. Eu acho que até pela forma como tudo aconteceu, ela merecia ter essa oportunidade de pedir desculpas, né? Eu lembro que quando a gente trouxe essa notícia semana passada, eu lembro de falar que poderia ter sido um engano por parte dela, que ela poderia, né, não ter percebido o que ela estava falando, e parece que basicamente foi isso. Ela não sabia o que estava escrito no teleprompter. É o que diz a reportagem do Na Telinha. Poeta foi instruída pela direção do programa a ler o TP, o dispositivo usado para exibir o texto que os apresentadores devem ler no ar. No entanto, ela não tinha conhecimento prévio do conteúdo que estava escrito, e ao ler isso ao vivo, se deparou com novas informações do caso Vitória. Ela foi pega de surpresa e não teve tempo de se preparar para falar sobre a investigação com o pai da menina que havia sido morta. O encontro, né, como a gente já sabe, tem apostado em várias pautas policiais no início das suas edições para tentar manter o público do Bom Dia Brasil, algo que a Record sempre fez, né? Termina um jornal e começa o próximo programa com uma matéria assim, que chame muita atenção para reter esse público, né? E no final das contas, a gente vê que houve eu diria que no mínimo, esse papelão onde o pai foi informado do que aconteceu com a filha ao vivo, uma situação tão séria e tão grave quanto essa. Eu acho que, como você citou, né, o pai agora entra também como um dos investigados. Dos investigados do caso. Eu acho que isso não tira o peso da mesma forma. Com certeza. Não tira o peso do que Até aconteceu. porque, então, desculpa interromper, investigado não é culpado. Investigado não é culpado. A Com justiça certeza, que vai né? provar se ele é culpado ou não. E a Globo fazendo mais uma vez o que a Globo sabe fazer de melhor, que é tentar tapar o sol com a peneira, quer tentar esconder os próprios erros. A gente já falou várias vezes aqui que a Globo vem mudando, vem fazendo, né, tendo os posicionamentos diferentes, tem falado da concorrência, algo que a própria Globo não costumava fazer, enfim. Mas é esse aspecto de não permitir com que a apresentadora peça desculpas, não se pronuncie sobre o caso, ignorar completamente o caso, eu acho que só piora a situação, porque todo mundo viu. E outra coisa, quando se tenta ignorar algo muito grande, como foi, eu vou dar um exemplo bem breve aqui, Daniel, o caso do Gugu, né, e a situação envolvendo a homenagem feita pelo Gugu lá pelo Rodrigo Faro na Record. Né, pegou tão mal que eu acho que foi um dos motivos da audiência do Faro ter caído tanto na Record. Né, e não é à toa que ele nem tá mais no ar por lá. Então, quando você tira a humanidade do apresentador e transforma ele em um robô que tem que ler o que tá escrito, basicamente é isso. Lê o que tá escrito aí. Né? Falei uma coisa que eu não gostei, posso pedir desculpa? Não pode, abaixa a cabeça. Né? Eu já ouvi aquilo que fala assim, quem se abaixa demais acaba mostrando a bunda, não tem isso? Esse termo? Então, assim, a pessoa ser proibida de falar, de pedir desculpas por algo que ela fez, por mais que não tenha sido intencional... Que foi induzida a fazer também, né? Foi induzida a fazer, exatamente, afinal de contas é o trabalho dela, é um erro grotesco da TV Globo, um erro grotesco da emissora que diz prezar pelo bom jornalismo e que principalmente a gente conhece a tal carta de jornalismo do Roberto Marinho, que mais uma vez vem sendo pisoteada por essa emissora e pelos profissionais que confundem o que é notícia com o que é entretenimento. É um programa de notícia ou é um programa de entretenimento? É um programa policial ou é um programa feminino matinal? A gente não sabe o que é esse programa. É um programa, o selo entrega, né? Agora o selo entrega quem cuida.
É um programa de entretenimento. Mas, ao meu ver, é uma coxa de retalhos mesmo, que tá realmente muito mal administrada. Mas a gente, claro, vai continuar acompanhando esse caso. Sim, há um processo, né? A gente sabe que a informação que chega hoje é que sim, a família da Jovem Vitória, então, que tinha 17 anos, vai processar a TV Globo e a Patrícia Poeta por conta dessa entrevista aí concedida pelo Carlos Alberto Souza ao Encontro e esse posicionamento aí tomado pela emissora. Tá complicada essa história, né? Ó, o Eduardo Augusto comentou, a Patrícia Poeta tem que ser demitida da Globo, e a Ana Maria Braga tem que ser demitida da Globo, tem que tirar o Encontro, e mais você tem que colocar um Bom Dia Praça até as 11 da manhã. Isso não vai acontecer? Não vai nunca que isso vai acontecer. Até porque, principalmente falando de Ana Maria Braga, né? Que a Ana Maria Braga ela é hoje o maior faturamento diário da Globo. Tem fila de anunciante até o final do ano que vem. A Globo fatura horrores ali. No entanto, que tem patrocinador que não gosta quando ela resolve tirar férias, né? A Globo até deu um ultimato para Ana Maria Braga no finalzinho do ano passado para ela não tirar tantas folgas aleatórias ao longo desse ano, porque os patrocinadores não gostam que os substitutos façam as ações de merchandising, enfim, eles têm que depois se recompensar ali. Agora, no caso da Patrícia, eu não acho que demissão seja a resposta de tudo, eu não acho que ela seja culpada dessa história. Eu acho que ela foi uma vítima nessa situação, foi uma falta de bom senso, sim. Eu acho que sim, ela precisa... eu não retiro nada do que eu falei sobre ela no programa passado. Eu acho que ela precisa ter o bom senso de que não é porque tá num teleprompter que a gente é obrigado a ler. Não é porque um diretor de um programa mandou que a gente é obrigado a ler. Diretor de programa não manda nada. O diretor do programa, ele só tá ali pra organizar tudo e fazer com que as coisas aconteçam. Quem manda é o público. E, claro, quem que tá lá na frente da câmera. Porque quem é cancelado é quem tá na frente da câmera. Quem leva ali o esporro é quem tá na frente da câmera. As pessoas não vão olhar nos créditos do programa pra saber, foi o diretor tal que mandou tal coisa. Eles não olham, as pessoas não vão atrás dessa informação. Então a gente precisa cobrar a produção também, que não checou essa informação, que achou que seria prudente jogar na cara desse pai, seja ele investigado ou não, seja ele futuramente culpado ou inocentado, não é algo que deva ser dito ao vivo naquele momento onde nada era sabido sobre essa história, né? Poderiam até encerrar o link com o pai, fechava-se ali o cerco da comunicação com esse pai e aí trazia essa notícia nova. Ó, chegou a informação, a gente não quis falar com o pai dela aqui no link, mas aconteceu isso, isso e aquilo, a gente segue acompanhando e tá tudo certo. É assim que funciona. Primeiro a apuração, depois a informação. É essa a ordem, nunca o contrário, porque senão você acaba dando barrigadas e quem se queima nessa história é a própria Patrícia Poeta. E que não tem essa, Poeta, desculpa, mas a emissora não deixou ela se desculpar. Não tem essa de não deixar se desculpar. Tem que se desculpar sim. Humanos erram e tá tudo bem, a gente vai errar, né? A gente tá aqui pra aprender também. E ela errou, a produção errou, muita gente errou nessa cadeia aí de produção, né? E é claro que a gente vai estar aqui pra cobrar que a Globo emita um posicionamento e permita, apesar que o tempo já passou, né? Hoje em dia as coisas são muito rápidas, mas ela deveria ter passado por cima desse pedido de desculpa, batido no peito e falado: o programa é meu e eu vou me desculpar sim. A gente segue de olho. Bora